Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Natália e, bom, como o ano tá acabando e foi um dos tipos de vídeo que eu gostei muito de assistir, eu quis fazer o meu próprio. Eu espero que não esteja aparecendo esse som de obra no fundo, mas enfim, eu quis fazer o meu próprio vídeo de top 5 leituras favoritas do ano. Esse ano eu não consegui ler tantos livros quanto eu gostaria, mas ainda assim eu consegui escolher os meus 5 favoritos, assim, que eu realmente recomendo para as pessoas. E eu vim falar um pouco deles pra vocês. Dessa lista, eu não contei os livros que eu acabei relendo, né? Porque, por exemplo, Harry Potter, eu tô relendo a saga toda, então os livros que eu li da saga esse ano eu não considerei. Tá, pra começar, em quinto lugar, eu vou deixar o livro do casal Warren. Eu acho que esse é o primeiro. E assim, foi o primeiro livro que eu li realmente abordando esse assunto mais sombrio. Porque eu não sou muito de ler esse tipo de livro, porque eu fico alguns dias sem dormir. Então foi um livro que eu li muito aos poucos. Eu demorei bastante pra ler, por mais que eu ache ele bem fininho. Eram informações densas e que me deixavam um pouco assustada. Então eu fui lendo aos pouquinhos, mas no final a leitura foi bem gostosa, porque eu consegui aproveitar cada um dos casos, cada um dos capítulos em que eles contaram. Eu marquei bastante coisa que eles ensinavam sobre os fantasmas e os demônios que eles estavam lidando. E foi muito bom, porque eu sempre tive um interesse nesse casal, mas acabei nunca tendo a autonomia de pesquisar sobre, né? Então, dar uma introdução a esses casos, a essa história deles, que eu tinha tanta curiosidade pelo livro, foi muito bom. Eu achei a escrita boa, achei ela fácil de você ler e acompanhar e entender os termos do que eles estavam falando, e também manteve a minha curiosidade até o final do livro. Tá, em quarto lugar, eu não tenho o livro físico, eu li ele por PDF, mas é Broken Bones. Esse livro ele é de uma coleção e ele envolve uma fantasia misturado com romance. E assim, eu não estava com muitas expectativas quando eu comecei esse livro e ele acabou me surpreendendo bastante. O primeiro deles eu li assim muito rápido e eu gostei muito da personalidade da protagonista. Foi uma coisa que ver a Oleander, ver o desenvolvimento dela, ver como ela botava a voz dela em jogo, foi uma coisa que me prendeu muito no livro. Tiveram alguns pontos que me incomodaram bastante, como por exemplo o personagem Nox. Eu não quero falar sobre isso aqui, mas envolvimentos desse personagem acabaram me deixando muito incomodada. E principalmente porque nos outros livros da saga, eu ainda não terminei, mas os outros 2 que eu li, né, eu li até o 3º por enquanto, ele não foi resolvido. Foi ignorado, basicamente, então foi uma coisa que me incomodou muito a respeito disso nos outros 2 livros, então acabou me desmotivando um pouco a continuar essa saga, mas o primeiro foi uma surpresa muito boa, por isso que eu consegui manter ele aqui na lista, porque realmente era uma coisa que eu não estava esperando de uma protagonista de um livro de fantasia e que me surpreendeu positivamente, foi muito bom. Bom, em terceiro lugar, eu também não tenho livro físico, eu peguei ele emprestado da biblioteca, mas é O Silêncio das Mulheres. Esse livro eu mantive ele também na lista, porque foi a primeira vez que eu sentei realmente para ler um livro sobre mitologia grega. Eu não costumo ter essa iniciativa de sentar e ler um livro que seja mais denso, mas foi uma mudança que eu gostei muito de ter feito esse ano, de me abrir mais a livros que não sejam só historinhas, e sim algo que envolva muito dessa história que a gente também aprende, porque o livro todo ele é sobre a Guerra de Troia, né, e o Aquiles, e ele é contado pela visão da Briseida. Confesso que uma das coisas que me decepcionou foi porque a gente escuta muito sobre o Aquiles no livro. Tem partes que são pelo ponto de vista do Aquiles e do Patroclo, mas eu queria que fosse só pela visão das mulheres. E não porque eu não tenha me interessado pela parte do Aquiles, eu gostava de ler os capítulos pela visão dele, mas porque a visão dele a gente já tem em muitas histórias. A gente tem muitos livros e histórias que são pelo Aquiles, são da história do Aquiles.
Então eu queria que fosse realmente só focado nas mulheres, justamente por esse silêncio, por elas não terem voz. Mas ainda assim o livro me emocionou demais. As descrições dele são muito bem feitas, eu achei a escrita maravilhosa. A guerra foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eles descreviam a situação em que eles viviam, o medo. Foi uma coisa que realmente me deixou arrepiada. Consegui me fazer chorar, porque eu sou muito difícil pra chorar em livro, mas saíram algumas lágrimas porque eu fiquei muito emotiva e envolvida com aquela história do livro. Mas todo livro tem os seus pontos positivos e negativos. E eu realmente acho que poderia ter focado somente nas mulheres dessa vez, mas eu gostei do jeito que a autora trabalhou toda essa história. O segundo lugar foi um pouco concorrido, mas no final das contas eu escolhi A Hipótese do Amor. A Hipótese do Amor, ele é um livro de romance que eu estava enrolando muito pra ler, justamente porque ele bombou muito rápido e eu vi tanto resenhas positivas quanto resenhas negativas. E eu tenho sempre um pé atrás com romance, porque não é o tipo de livro que eu realmente gosto de sentar, ler e que me prenda de verdade. Mas com A Hipótese do Amor foi diferente, porque eu estava numa ressaca literária muito ferrada, muito. E ele me tirou disso. Então, foi uma coisa que me fez ganhar pontos com o livro, porque eu tinha tentado começar vários livros e só A Hipótese do Amor que eu consegui terminar naquela época que eu tava toda nervosa e estressada com os trabalhos da faculdade. E fora isso, apesar do livro ser, sim, bem clichê, bem aquele romance que você tá esperando e, tipo, normal, eu consegui me relacionar com os personagens. Eu consegui comparar as situações dos personagens com situações pessoais, o que me fez criar um carinho diferente pelo livro, justamente por você conseguir ter essa proximidade de fazer, nossa, isso aqui me lembra alguém. E isso com certeza muda muito a visão que eu tive sobre o livro, então provavelmente alguém que não conseguiu se relacionar, talvez nem tenha gostado. Eu ouvi muitas resenhas negativas de pessoas, inclusive próximas de mim, mas quando eu li, eu tive muitas lembranças positivas e isso fez o livro ganhar o meu coração. Eu surtei por esse livro várias vezes, de dar pulinhos todas as vezes que eles tinham uma interação mais fofinha e coisas assim. Ele foi slow burn, então eles só ficaram juntos realmente lá pro final. E não foi o tipo de coisa que me cansou, eu tava realmente torcendo por eles e me desenvolvendo junto, e eu consegui me apaixonar pelo personagem junto com a protagonista, sabe? É uma coisa que isso importa demais pra mim, quando eu enxergo o mocinho da história pela visão da protagonista e crio esse desenvolvimento juntamente a ela. Então, eu achei merecido o segundo lugar pelo impacto que esse livro teve em mim. Eu sei que ele é clichê, eu sei que é só um romance, mas do jeito que ele mexeu comigo, eu dei o segundo lugar pra ele. E pra finalizar, vamos rufar os tambores. O primeiríssimo lugar eu dei pra Castelo Animado. Cara, esse livro, ele foi surreal. Foi surreal de bom, porque eu não tava esperando. Eu ganhei esse livro, foi de aniversário desse ano, e vocês podem ver o tanto de marcações que eu fiz nisso aqui. Eu não costumo marcar muitos meus livros, mas esse eu queria marcar cada pedacinho dele e teria tido muito mais post-it se eu não tivesse me controlado muito. E o que houve é que, assim, eu já sou apaixonada pelo filme do Castelo Animado, do Estúdio Ghibli, com o Ron, a Sophie, e eu sou apaixonada por aquela versão da história. Então eu peguei o livro pra ler, justamente porque eu gosto muito de comparar filmes, livros, e ver como eles fizeram essa adaptação. Mas o que me surpreendeu é que isso aqui é diferente. E não é um diferente ruim, não me fez gostar menos do livro. Do livro não, desculpa, do filme. Não me fez gostar menos do filme e fazer, nossa, não, foi uma adaptação mal feita, como Percy Jackson. Não estou falando da série, estou falando dos filmes. Mas Castelo Animado, ele me ofereceu duas versões de uma história, que elas são diferentes. Os personagens são diferentes, eu achei a personalidade deles, assim, bem... Meu Deus, mas assim, a personalidade deles eu achei completamente oposta e mesmo assim é incrível.
não tirou o carinho que eu tenho pelo filme, porque o filme eu acho ele maravilhoso, mas eu enxerguei como se fosse outra história e não a história do livro. Eu vi como duas obras meio independentes, porque sim, elas têm um ponto em comum, elas são baseadas, tipo, o filme é baseado no livro, mas eu consegui separar muito bem. Não sei se é uma experiência individual, acredito que não, porque nenhuma experiência é individual. Mas lendo o livro é como se eu estivesse conhecendo esses personagens do zero. E foi incrível, era uma surpresa maravilhosa. Inclusive, foi a primeira vez que eu deixei anotações nos livros. Eu não tive coragem de realmente escrever neles, mas eu deixava post-its com as minhas reações das páginas. Tipo, Ellie e Rose se merecem, falando com muita raiva quando ele tava paquerando outras garotas. E aqui, quando citou o Calcifer, eu coloquei o coraçãozinho do meu amor e vários corações, porque eu queria realmente compartilhar esses surtos que eu estava tendo, porque caso algum dia eu sente e releia, eu quero saber como eu me senti da primeira vez que eu estava lendo essa história e quero poder comparar com a minha nova versão de leitura, com o jeito que eu vou me sentir daqui a algum tempo. Então foi assim, uma surpresa maravilhosa que mudou completamente a minha visão que eu tinha de um livro e um filme, sabe, de uma mesma obra. Realmente tirou todo esse meu preconceito que eu tenho de filmes e livros misturados. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu li isso aqui com muito gosto, sabe? Eu não queria que acabasse. Quando começou a acabar, eu não queria ler. Eu afastava o livro de mim porque eu não queria que ele acabasse. Justamente porque eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida quando eu terminar isso aqui? Então, eu não sei se realmente vai mexer com tantas pessoas assim como mexeu comigo. Talvez para as outras pessoas seja apenas uma leitura tradicional. Tipo, é legal, porque ele é um livro juvenil, uma fantasia levinha, mas eu fiquei muito surpresa. Eu realmente não estava esperando encontrar uma outra história, uma outra versão, outros personagens. E pra mim foi incrível, foi uma experiência maravilhosa que... Sabe quando você daria de tudo pra poder reler como se fosse a sua primeira vez lendo? É assim que eu me sinto com esse livro. Eu acho que eu daria de tudo pra poder deletar tudo da minha memória e reler e sentir tudo aquilo que eu senti de novo. Bom, gente, então foi isso. Eu falei pra vocês das minhas leituras do ano e esses foram os 5 livros que eu mais gostei. Mas eu também posso fazer um vídeo sobre os 5 piores livros do ano. Então se vocês gostarem dessa ideia, podem colocar aqui nos comentários ou deixem uma caveirinha que eu vou entender, tá? Vai ser uma comunicação assim pra quem ficou até o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e podem também comentar e me contar se vocês já leram algum desses livros que eu falei e o que vocês acharam sobre. Acho que a gente, leitor, precisa se comunicar mais pra gente poder recomendar uns livros legais uns pros outros, tá bom? Então eu realmente espero que vocês tenham gostado e tenham sentido essa energia comigo do que eu senti lendo esses livros que foram o ápice do meu ano. Então obrigada por terem visto até aqui. Se gostarem, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e façam o que vocês quiserem aqui embaixo, tá bom? E eu espero muito que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, gente!